Assim como nas funções pares, vimos a interpretação gráfica, também conheceremos a interpretação gráfica das funções ímpares. Ok? Então vamos fazer um exemplo da mesma maneira, ou melhor, de maneira semelhante ao que nós fizemos no primeiro exemplo gráfico de funções ímpares. Que o exemplo será o seguinte: o clássico exemplo de completar o gráfico. Então, vou escrever da seguinte maneira: complete o gráfico de f abaixo, sabendo que a mesma quem? A nossa função f, a mesma é ímpar. Ou seja, aqui abaixo eu terei uma parte de um gráfico de uma função ímpar. E nós vamos escrever, fazer uma parte do gráfico. Vou fazer assim, eu vou começar com uma curva assim e depois eu faço assim. Ok, temos um lado do gráfico, este é nosso exemplo, e nós precisamos completar o gráfico sabendo que nossa função é ímpar. Eu vou usar a cor preta para nossa solução, ok, guys? E aqui nossa função, a parte que já está desenhada é vermelha. Aí, então, como é que vai ser o gráfico de uma função ímpar? Será que vai ser igual ao da função par? Ou seja, eu iria andar no sentido oposto, fazendo os mesmos esboços da nossa curva, e seria algo assim. Ó, não deve, espera-se que não seja o mesmo da função par, pois uma função ímpar não pode ser par ao mesmo tempo. Ou será que pode? Então fica para você pensar aí se uma função pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Ok? Mas para exprimir a ideia, a gente vai pegar um elemento aleatório, igual a gente fez lá no par, um elemento x aqui aleatório, e eu vou destacar a sua imagem. Sua imagem seria algo bem aqui. Vou dar um zoom para facilitar a visualização. Ok, diminuir um pouquinho do zoom. Nice. Acredito que vocês já consigam ver bem. Então, guys, aqui eu não vou escrever, mas aqui nesse ponto é a nossa f de x, a imagem de x. Função é f, então é f de x. Por quê? Vem daqui para cá. Claro que aqui está um pouquinho torto, mas importante aqui é a filosofia. Pois bem, eu vou olhar para o menos x aqui no gráfico. O menos x seria mais ou menos aqui. Menos x. Professor, como é que o senhor sabe que o menos x é aqui? Já discutimos isso, mas a gente pode discutir de novo. A distância do x até a origem é a mesma distância do seu simétrico até a origem. Então o que eu fiz foi pegar um elemento aqui, olhando para essa distância daqui para cá, que tem que ser a mesma distância aqui que eu estou marcando. Ok. Aí eu sei que a imagem de função ímpar, a imagem desse menos x tem que ser o simétrico da imagem desse x. Então, guys, nós voltamos. Estava tocando um põe-põe aí muito alto, mas já resolvemos. Guys, nesse meio tempo eu destaquei aqui. Na verdade, eu acabei esquecendo de dar play novamente e eu estava falando e não estava gravando. Mas tudo bem. Então veja bem, a imagem do menos x é o simétrico da imagem do x. Então, já que a imagem do x é positiva, a do menos x passa a ser o quê? Negativa. Eu coloquei aqui, deve ser mais ou menos aqui a imagem. Lembre-se que essa distância aqui tem que ser a mesma, por causa do quê? Porque aqui é um ponto simétrico desse. E cruzando os elementos, nós temos que a imagem vai ser aqui. O que na verdade a gente percebe com isso? A filosofia da coisa é a seguinte: já que aqui são os simétricos desses, e a função ímpar, imagem de simétrico é simétrico da imagem,
significa que onde a imagem aqui é positiva, aqui será negativa. Nesse caso aqui específico, toda a imagem é positiva, então aqui toda a imagem vai ser o quê? Negativa. Pelo fato das imagens aqui serem simétricas, as coisas acontecem ao inverso também. Então, quando eu caminho para cá, se aqui estiver crescendo, na hora que eu caminhar para cá, aqui vai estar o quê? Decrescendo. Ou seja, a gente vai ter um reflexo, um espelho, assim como na função par, porém, o espelho aqui vai ser para baixo. Então, o que acontece? A nossa função, ela aqui, já que aqui começa subindo, a gente vai caminhar nesse sentido oposto, da direita para a esquerda. A gente vai caminhar descendo, e mais ou menos aqui, perceba que é uma mudança de padrão, ok? Eu estava subindo num certo padrão, veja a concavidade, a curva puxada um pouquinho para baixo, a barriga aqui para baixo. Aqui a barriga já meio que mudou, é menos barriga, mas é como se fosse para cima. Então aqui também vai mudar o padrão. A barriga aqui, perceba, para cima. Essa barriga, na verdade, guys, a gente chama de concavidade. Eu vou usar esse termo técnico mais para frente. Então aqui a barriga passa meio mais reto, mas um pouquinho mais para baixo. Ou seja, espera-se que o restante do gráfico da função ímpar seja esse formato. Então a gente ainda tem um reflexo, porém esse reflexo ele é invertido. Em relação à função par, era um reflexo em relação ao eixo y. Lá na função par, o eixo y funcionava como um espelho. Agora, aqui na função ímpar, é como se a gente tivesse dois espelhos. O eixo y, ele rebate, ele dá o reflexo, e o eixo x, desse lado aqui, também rebate mais uma vez. E aí a gente como se tivesse dois espelhos para ter o reflexo do restante do gráfico. E aí, aqui nós temos o gráfico da nossa função ímpar, um pouquinho diferente da função par. A função par ela é mais simples, ela é mais direta, mas é imaginar que este lado ele vai andar oposto a esse lado. Ok? Finalizamos esse exemplo e então no próximo vídeo a gente já começa com outro exemplo.